Mais uma vez, os israelitas começaram a adorar ídolos e agiram mal aos olhos de Deus. Deus permitiu que eles estivessem sujeitos por 40 anos aos filisteus que viviam ao longo da costa sul e tinham 5 grandes cidades: Gaza, Asquelon, Gati, Ecrom e Asdod. Perto do território filisteu, na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá e sua esposa. Eles não puderam ter filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: mesmo que você não poderia ter filhos, em breve terá um filho. Você não deve comer uvas ou passas, beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, ou comer qualquer alimento proibido. O cabelo do seu filho nunca deve ser cortado, pois ele será dedicado a Deus como um nazireu desde o nascimento. Ele começará a resgatar Israel dos filisteus. Quando ela contou ao marido Manoá, ele orou: Senhor, por favor, deixe o homem de Deus voltar para nós novamente e nos dar mais instruções sobre este filho que está para nascer. O anjo de Deus apareceu mais uma vez para sua esposa enquanto ela estava sentada no campo, mas seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi buscá-lo. Manoá perguntou: quando o menino nascer, quais regras devem governar sua vida? O anjo repetiu a instrução que havia dado à esposa de Manoá. Qual é o seu nome? Perguntou Manoá. É maravilhoso demais para você entender, o anjo do Senhor respondeu. Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereal e ofereceu-o sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Quando as chamas do altar subiram em direção ao céu, o anjo do Senhor acendeu no fogo. Manoá e sua esposa caíram com o rosto no chão. Algum tempo depois, nasceu o filho que havia sido prometido. Eles o chamaram de Sansão. O Senhor abençoou Sansão enquanto ele crescia e o Espírito do Senhor agia nele. Seu cabelo não foi cortado e ele não bebeu vinho ou comeu comida proibida. Um dia, quando Sansão estava em Timna, uma das mulheres filisteias chamou sua atenção. Ele voltou para casa exigindo: quero me casar com uma jovem filisteia em Timna. Obtenha-a para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há sequer uma mulher em nossa tribo, ou entre todos os israelitas com quem você poderia se casar? Perguntaram eles. Por que você deve procurar os filisteus pagãos para encontrar uma esposa? Sansão se recusou a ouvi-los, exigindo que o casamento fosse arranjado. Quando Sansão e seus pais estavam indo para Timna, o jovem leão atacou de repente Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele rasgou as mandíbulas do leão com as próprias mãos. Mais tarde, quando ele voltou a Timna para o casamento, ele saiu do caminho para olhar a carcaça do leão. Ele descobriu que um enxame de abelhas tinha feito um pouco de mel na carcaça, colocou um pouco do mel em suas mãos e o comeu. Sansão deu uma festa em Timna, como era costume dos jovens da elite. Quando os pais da noiva o viram, eles selecionaram 30 jovens da cidade para serem seus companheiros. Sansão anunciou: deixe-me propor-lhes um enigma. Se vocês resolverem durante estes 7 dias de celebração, eu lhe darei 30 vestes de linho fino e 30 conjuntos de roupas festivas. Mas se vocês não conseguirem resolvê-lo, devem dar-me 30 vestes finas de linho e 30 conjuntos de roupas festivas. Eles concordaram. Sansão propôs-lhes o enigma: daquele que come veio algo para comer. 3 dias depois, eles ainda estavam tentando descobrir. No 4º dia, eles disseram à esposa de Sansão: incentive seu marido a explicar o enigma para nós, ou queimaremos a casa de seu pai com você dentro dela. Você nos convidou para esta festa só para nos deixar pobres? Então, a esposa de Sansão veio até ele em lágrimas e disse: você não me ama. Portanto, antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade chegaram a Sansão com sua resposta: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que um leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem pressionado minha esposa, e vocês não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão. Ele foi até a cidade inimiga de Asquelon, matou 30 homens, pegou seus pertences e deu suas roupas aos homens que haviam resolvido seu enigma. Sansão ficou furioso com o que havia acontecido e voltou para casa para morar com seu pai e sua mãe. Sua esposa foi dada em casamento ao homem que foi padrinho de Sansão no casamento. Sansão deixou as celebrações de seu casamento para voltar para seus pais. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa.
O pai dela não deixou Sansão entrar e explicou que achava que Sansão a odiava e a dera em casamento ao seu padrinho de casamento. Ele se ofereceu para dar a Sansão outra de suas filhas em casamento. Furioso, Sansão respondeu: "Não posso ser culpado por tudo que vou fazer a vocês, filisteus." Sansão saiu e pegou 300 raposas. Ele amarrou suas caudas em pares e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Então ele acendeu as tochas e deixou as raposas correrem pelos campos de trigo dos filisteus. Sansão queimou todos o trigo até o chão, incluindo os feixes e o trigo não cortado. Ele também destruiu seus vinhedos e olivais. Quem fez isso? Inquiriram os filisteus. Sansão foi a resposta porque seu sogro deu a esposa de Sansão para se casar com seu padrinho de casamento. Então os filisteus foram e pegaram a mulher e seu pai e os queimaram até a morte. Quando Sansão ouviu o que tinha acontecido, ele jurou: "Não vou descansar até que me vingue de vocês." Então ele atacou os filisteus com grande fúria, matando muitos deles. Então Sansão foi morar em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus armou acampamento em Judá e espalhando-se perto da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: "Por que vocês estão nos atacando?" Os filisteus responderam: "Viemos capturar Sansão e retribuir o que ele fez conosco." Assim, 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna em Etã. Disseram a Sansão: "Você não percebe que os filisteus nos governam? O que você está fazendo conosco?" Sansão respondeu: "Eu só fiz a eles o que eles fizeram a mim." "Viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus", disseram os homens de Judá a Sansão. Quando eles prometeram não matá-lo, Sansão permitiu que o amarrassem com 2 cordas novas. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus gritaram em triunfo. Mas o Espírito do Senhor tornou Sansão tão poderoso que ele quebrou as cordas em seus braços como se fossem fios de linho queimados, e eles caíram de seus pulsos. Sansão pegou a queixada de um jumento morto e matou 1.000 filisteus com ela. Sansão gritou: "Com a mandíbula de um burro, empilhei-os em montes. Com a mandíbula de um burro matei 1.000 homens." O lugar foi chamado Remate-Leí. Sansão estava com muita sede por causa de seus esforços, então o Senhor fez jorrar água de uma pressão no solo de Leí. Sansão julgou Israel por 20 anos durante o período em que os filisteus dominaram a terra. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Dalila era uma filisteia que vivia no vale de Soreque, perto da cidade natal de Sansão, Zorá. Os governantes dos filisteus foram a Dalila e disseram: "Faça com que Sansão conte o que o torna tão forte e como ele pode ser derrotado. Então cada um de nós lhe dará 1.100 moedas de prata." Então Dalila perguntou a Sansão: "Por favor, me diga o que o torna tão forte e o que seria necessário para amarrá-lo com segurança." Sansão respondeu: "Se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ficaria tão fraco quanto qualquer outro." Os governantes filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco novas, e ela amarrou Sansão com elas. Ela também escondeu homens em uma das salas internas de sua casa. Então ela gritou: "Sansão!" Os filisteus vieram para capturá-lo, mas Sansão quebrou as cordas de arco, que estalaram como quando são queimadas pelo fogo. "Você está zombando de mim e contando mentiras", disse Dalila a Sansão. "Agora, por favor, me diga como você pode ser amarrado com segurança." Sansão respondeu: "Se eu fosse amarrado com cordas novas, ficaria tão fraco quanto qualquer outra pessoa." Então Dalila pegou cordas novas e amarrou com elas. Dalila gritou: "Sansão!" Os filisteus vieram para capturá-lo, mas novamente Sansão arrancou as cordas de seus braços como se fossem fios. "Você está zombando de mim e contando mentiras. Agora me diga como você pode ser amarrado com segurança", exigiu Dalila. Sansão respondeu: "Se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo no tecido do seu tear e o apertasse com a lançadeira do tear, eu ficaria tão fraco quanto qualquer um." Enquanto Sansão dormia, Dalila prendeu seu cabelo em seu tear, mas novamente Sansão se libertou. Dalila fez beicinho: "Como você pode me dizer, 'Eu te amo', quando você não compartilha seus segredos comigo? Você já zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte." Dalila continuou a importunar Sansão, até que ele compartilhou seu segredo com ela. "Meu cabelo nunca foi cortado", confessou.
pois fui dedicado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me abandonaria. Dalila esperou Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para raspar as 7 mechas de seu cabelo. Os governantes filisteus chegaram com dinheiro nas mãos. Dalila gritou: Sansão! Os filisteus vieram para capturá-lo. Sansão de repente percebeu que o poder de Deus o havia deixado. Ele estava impotente. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos, o acorrentaram e o forçaram a moer grãos na prisão. Mas em pouco tempo, seu cabelo começou a crescer novamente. Os governantes filisteus realizaram um grande festival, oferecendo sacrifícios e louvando seu deus, Dagom. Eles disseram: Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão. As pessoas meio bêbadas exigiram: Tragam Sansão para que ele possa nos divertir. Então, Sansão foi levado da prisão para que pudessem zombar dele. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: Coloque minhas mãos contra as colunas que sustentam o templo. Eu quero descansar apoiado nelas. O templo estava cheio com cerca de 3.000 pessoas no telhado. Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, por favor, me fortaleça apenas mais uma vez. Deixe-me vingar dos filisteus pela perda dos meus olhos. Então Sansão colocou as mãos nas 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Empurrando-os com as 2 mãos, ele orou: Deixe-me morrer com os filisteus. O templo desabou sobre os governantes filisteus e todo o povo. Assim, Sansão matou mais filisteus ao morrer do que durante toda a sua vida. Sansão havia julgado Israel por 20 anos. Se inscreva no canal até o próximo vídeo.